Olá pessoal, esse é o nosso Conexão Geo número 14. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março de 2019, comandante Leonardo Matos aqui. Eu trouxe para essa semana, para esse nosso podcast, 3 assuntos que considero os mais relevantes da semana e vou começar pela crise entre Índia e Paquistão. Sem dúvida uma crise bastante importante que nós já estamos acompanhando aqui no Conexão. Vocês devem lembrar que no dia 14 de fevereiro teve um ataque terrorista que nós comentamos aqui no podcast na Caxemira indiana, onde morreram 40 militares indianos, e daquele dia, do 14 de fevereiro para cá, a tensão entre os dois países aumentou. No final do ano passado, na nossa retrospectiva de 2018, eu cheguei a comentar também alguma coisa sobre o ano onde as tensões entre Índia e Paquistão, o ano 2018, já tinham aumentado, com o número de mortes recorde em 2018 na região da Caxemira. Vamos lembrar que Índia e Paquistão tornaram-se independentes do Reino Unido em 1947. De lá para cá tiveram alguns conflitos, mas esse dessa semana, o que aconteceu essa semana, ele é muito significativo, porque se realmente escalasse para uma guerra, seria a primeira guerra entre duas potências nucleares. Importante comentar que temos 9 países nucleares no mundo, e se Índia e Paquistão escalassem ainda mais essa crise e os ataques aumentassem, seria efetivamente o primeiro conflito mundial, ou seja, entre países nucleares na história da humanidade. E isso é muito significativo porque esse é um tema que tem sido muito discutido a partir do advento das armas nucleares ao final da Segunda Guerra Mundial, a que ponto que as armas nucleares acabam prevenindo ou não conflitos diretos entre países que as possuem. Temos visto aí a questão da Coreia do Norte com a sua arma nuclear, ou seja, até que ponto a arma nuclear é uma garantia de que você efetivamente não vai ser atacado e que não vai acontecer nenhum tipo de conflito com outro país porque você possui essa arma nuclear. E o que aconteceu essa semana foi que terça-feira, desde o dia 14 de fevereiro, a Índia fazendo vários protestos, acusando o governo do Paquistão de certa forma, proteger o grupo terrorista que fez o ataque na Caxemira indiana. E o governo indiano fez um ataque aéreo dentro do território paquistanês, de acordo com o governo indiano, contra posições desse grupo terrorista dentro do Paquistão. Isso aconteceu na terça-feira. Só que o Paquistão, do contrário do que eu esperava, na quarta-feira fez um contra-ataque em território indiano e conseguiu abater um avião indiano. Inclusive o piloto foi capturado, deve ser solto, deve ser devolvido à Índia agora à tarde. A Índia disse que também tinha abatido um avião paquistanês, o problema é que não mostrou provas de ter realmente destruído um avião paquistanês. E hoje também saiu uma matéria na Reuters, inclusive questionando a efetividade do ataque indiano na terça-feira contra essas posições dos terroristas paquistaneses, porque parece que repórteres foram ao local onde ocorreu o ataque e não foram encontradas vítimas, mortes, etc. Então, assim, com a devolução do piloto indiano prevista para ocorrer daqui a pouco, acredito que a crise seja distendida, mas terça-feira, quarta-feira foram 2 dias bastante tensos na região, não só na região, mas no mundo. E o que eu achei interessante é que não percebi da mídia internacional uma grande preocupação com esse evento, embora para mim fosse um evento bastante significativo. Vamos lembrar que a Índia não é um país qualquer, nós estamos falando de um país com uma população de 1,3 bilhão de pessoas, terceira maior economia do mundo se nós considerarmos o critério de paridade de poder de compra, um país nuclear, terceiro maior importador de petróleo. Ou seja, a Índia não é um país qualquer. O Paquistão tem 200 milhões de habitantes, é o segundo maior país muçulmano do mundo, também arma nuclear, muito amigo da China. Vamos lembrar aí que China é um ator importante nessa crise entre Paquistão e Índia, porque a China tem problemas históricos com a Índia e tem uma aliança interessante com o Paquistão em termos de fornecimento de armas, em termos de
tecnologia inclusive para a construção do armamento nuclear paquistanês, também muitos investimentos econômicos de infraestrutura da China no Paquistão, com construção de portos, ferrovias, gasodutos, oleodutos, etc. Então, há muito interesse da China, há muita parceria entre China e Paquistão, e há um histórico de problemas entre China e Índia, inclusive com questões de fronteira ainda não resolvidas. Então, a situação hoje, ela aparentemente está mais sob controle, mas na minha análise ainda fico um pouco preocupado porque, obviamente, nesses próximos dias vão surgir novas informações do que efetivamente aconteceu, e pelos dados que possuímos no momento, a impressão que fica é que a Índia acabou ficando mal na história, porque esse avião indiano abatido pelos paquistaneses e a captura desse piloto indiano, obviamente, de uma certa forma, é uma prova concreta de que o Paquistão teve um êxito, digamos assim, maior nesse pequeno embate contra a Índia. Então, vamos aguardar, lembrando que a Índia tem eleições em maio desse ano. O Narendra Modi é um líder nacionalista, é um líder que valoriza muito essa questão do nacionalismo, do espírito indiano. Então, podemos até pensar de que a coisa ainda não acabou totalmente. Espero que tenha acabado, mas temos que ter cautela nessa análise do que pode ocorrer daqui para frente. O segundo tema que eu trago para vocês, também essa semana, o esperado segundo encontro entre o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o Kim Jong-un da Coreia do Norte. O encontro ocorreu em Hanoi, capital do Vietnã, e acabou sendo um fiasco. E foi um fiasco, estamos ainda vários artigos de analistas internacionais comentando sobre o fato sendo publicados hoje, mas com os dados que possuímos no momento, tudo leva a crer para mim que o Trump ficou muito irritado com o fato de que o depoimento do seu ex-advogado, Michael Cohen, tenha sido marcado para o mesmo dia do encontro dele, Trump, com o Kim Jong-un lá no Vietnã, e o Cohen, perante o Congresso americano, perante uma comissão de parlamentares americanos dos Estados Unidos, falou um monte de barbaridades em relação ao Trump. Obviamente, o Trump ficou bastante irritado com isso. A popularidade do Trump tem sido relativamente abalada, embora ele ainda mantenha ali um grupozinho aí de seguidores ali naquela faixa dos 35%, 34%, ainda razoavelmente bastante forte. Mas o Cohen, digamos assim, trouxe elementos que levam a crer aí numa possibilidade efetiva de um processo de impeachment contra o presidente Trump. Vamos lembrar que ano que vem já teremos, em 2020, novembro de 2020, já teremos eleições nos Estados Unidos, e daqui até o final do ano essa questão tem sido muito discutida em relação a possíveis candidatos para as eleições presidenciais nos Estados Unidos no ano que vem, e com esse evento do Cohen foi bastante significativo. E interessante que na reunião do Trump e do Kim Jong-un, nem coisas simples do tipo que já estavam sendo praticamente consideradas como certa, como fechar o acordo de paz entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Os dois países, afinal de contas, entraram em conflito nos anos 53, e até hoje ainda não firmaram um acordo de paz. Isso aí era um produto esperado dessa reunião entre Trump e Kim Jong-un. Também era esperado a confirmação da criação de um escritório comercial dos Estados Unidos na Coreia do Norte. Coisas pequenas, pelo menos. Não esperava, eu já tinha falado isso no podcast da semana passada, eu não esperava grandes avanços nessa reunião. Estava achando e continuo achando que essa reunião era mais um show-off para o Trump, para tentar, inclusive nós tínhamos lido já algumas reportagens falando sobre a possibilidade do Trump querer ter aspirações de ganhar o Prêmio Nobel da Paz por ter conseguido um acordo com a Coreia do Norte. Mas a questão da desnuclearização da Coreia do Norte é um ponto muito sensível, né? O país demorou tanto para conseguir essa capacidade de ter a arma nuclear e, de repente, poder abrir mão dela em troca de quê? Né? Qual seria, digamos assim, o prêmio para o Kim Jong-un para ele abrir mão de uma capacidade militar tão importante como é o caso da arma nuclear?
E nessa história toda, quem ficou, digamos assim, mais preocupado do que já estava é o Japão. Vamos lembrar que o Japão não possui armas nucleares, mas o Japão não é um país qualquer, um país de alta tecnologia, uma economia das maiores do mundo, a terceira em valores absolutos em termos de produto interno bruto. E o Japão, obviamente, fica numa situação bastante sensível, porque tem, digamos assim, antagonismos históricos com a China, antagonismos históricos com a Península Coreana, ou seja, com as duas Coreias, em função das invasões japonesas no século XX, a Península Coreana e também na China, e o Japão não possui arma nuclear. Então, assim, eu acho que hoje, e nesses próximos dias, com esse fracasso da reunião do Trump e do Kim Jong-un, que praticamente não avançou em nada, o Japão, sem sombra de dúvidas, de todos esses atores envolvidos, é o que mais deve estar se perguntando o que fazer. E aí volta aquela questão do artigo 9º da Constituição japonesa, que impede o Japão de ter uma postura mais ofensiva. As Forças Armadas japonesas são chamadas de forças de defesa, e tudo leva a crer que esse ano, esse assunto, considerando a possibilidade dessa negociação do Trump dos Estados Unidos com a Coreia do Norte ficar congelada e não ocorrer a desnuclearização da Coreia do Norte, o Japão ter que efetivamente partir para uma posição um pouco mais forte e talvez até com a possibilidade de ter arma nuclear para se contrapor a esses dois inimigos, Coreia do Norte e China. Lembrando que o Japão possui uma aliança militar com os Estados Unidos têm uma forte presença militar no Japão, são mais de 40 mil militares, mas sem sombra de dúvidas, essa segunda reunião, o fracasso da forma como foi, é bastante significativo. Terceira notícia que trago para hoje, apenas uma atualização do caso da Venezuela. No sábado passado, ocorreu toda aquela movimentação de tentar levar para dentro da Venezuela ajuda humanitária. Infelizmente fracassou, é uma tentativa do Guaidó de tentar atrair os militares. Ele tinha dado o prazo do sábado, dia 23, sábado passado, para que os militares venezuelanos mudassem de lado. Muito poucos fizeram isso. Pouco mais de 100, 200 militares venezuelanos, pelos dados que nós temos, efetivamente mudaram de lado, foram para a Colômbia, se dizendo aliados do Guaidó. Não temos ainda, claro, algum desdobramento daquele major, ou Carvajal, que era o chefe da inteligência na época do Chávez. Ele mudou para o Guaidó na semana passada, na quinta-feira da semana passada. É um elemento importante, porque obviamente o Carvajal sabe muitos podres, digamos assim, do governo venezuelano, mas até agora não vimos ainda nenhum elemento concreto, digamos assim, positivo, digamos, para o lado do Guaidó. Vamos lembrar que efetivamente a Venezuela é quintal dos Estados Unidos, mas não é tão quintal assim da China e da Rússia. A China só está querendo mesmo receber o dinheiro dela, mais de 20 bilhões de dólares que a Venezuela deve para a China. A China já deve ter percebido que o Maduro, do jeito que a PDVSA está esfacelada, está sucateada, não vai conseguir pagar essa dívida. A Rússia, mantenho a minha posição de que a questão russa é política em relação aos Estados Unidos, ou seja, tentar manter os Estados Unidos preocupados e o Ocidente preocupado ali com a Venezuela, enquanto a Rússia pode, digamos, dar mais atenção ao seu entorno imediato, principalmente a questão da Ucrânia, que tem eleições agora, no dia 31 de março. Então a Rússia tem muita preocupação com relação a essa eleição ucraniana. Teve uma notícia hoje dizendo que a PDVSA vai mudar o seu escritório na Europa, de Lisboa para Moscou, mas não dá para avaliar até que ponto isso vai ser muito significativo. E de positivo também destaco a presença do vice-presidente brasileiro, general Mourão, que foi adido militar na Venezuela, ou seja, conhece bem o país. À frente dessas negociações, ele esteve em Bogotá essa semana, negociando com os outros representantes do Grupo de Lima. Com isso também convidou o presidente autoproclamado Guaidó para vir ao Brasil. Ele chegou ontem, está ainda no Brasil, esteve já com o presidente Bolsonaro ontem. É um movimento importante de tentar recuperar um pouco, digamos assim, da posição do Brasil nessas negociações. O Brasil, como o país mais importante da América do Sul, maior população, maior economia, tem que assumir um papel de maior protagonismo nessa negociação, puxar para si essa negociação. Continuo afirmando que a falta de uma liderança mundial que possa tentar mediar essa questão venezuelana é um dos motivos pelos quais ela ainda não foi resolvida.
Para mim, Maduro já era para ter saído do país há mais tempo, mas está mostrando uma resiliência que tem me surpreendido. Então vejo como positivo esse aumento do protagonismo, relativo aumento do protagonismo brasileiro, com essa participação do vice-presidente Mourão nas negociações. E para fechar o quarto tópico, apenas para mencionar, 2 eleições importantes ocorreram na África nessa semana, a reeleição do presidente Buhari na Nigéria e a reeleição do presidente do Senegal, 2 países que fazem parte do nosso entorno estratégico, lembrando que especificamente no caso da Nigéria, o maior produtor de petróleo da África, a maior economia da África e maior população da África. Não é um país qualquer e devemos ter muita atenção a tudo que acontece na Nigéria, que é um país que está aqui no nosso entorno estratégico. Como notícia do Poder Naval, trago a novidade de que a Guarda Costeira dos Estados Unidos conseguiu a aprovação do Congresso americano, finalmente, para construir um novo quebra-gelo de grande porte. Os Estados Unidos atualmente somente possui um quebra-gelo de grande porte e um quebra-gelo de médio porte, é muito pouco para o tamanho dos Estados Unidos, para os interesses americanos na Antártica e no Ártico. A Rússia está muito à frente disso, o Canadá também está à frente disso em termos de navios quebra-gelo, e o Congresso americano autorizou uma verba aí de 655 milhões de dólares para a construção desse novo quebra-gelo. É uma notícia interessante, mostrando que realmente a preocupação deles com essas 2 regiões, Ártico e Antártica. Essa semana continuaremos atentos ao impasse do Brexit, lembrando que o prazo é 29 de março e até agora a situação não foi resolvida. Índia e Paquistão, acredito que deu uma amainada na situação, mas ainda me preocupa um pouco, vamos acompanhar. E também vamos ver como é que o Trump se comporta e como é que vai avançar essa questão interna nos Estados Unidos, país mais importante, maior economia do mundo. Tudo que acontece nos Estados Unidos é importante para o resto do mundo. E essa pressão em cima do Trump interna, a possibilidade de impeachment, é, sem sombra de dúvidas, um ponto bastante importante. É isso, senhores. Um bom final de semana a todos, uma boa semana. Lembrando que não apenas no canal do YouTube, mas também na página no Facebook, o Conexão Gel. Obrigado.